O profeta que saiu da sepultura, o mistério da bruxa de Endor. Existe um som que é muito mais aterrorizante do que o estrépito de 1000 exércitos marchando para a guerra, e existe uma escuridão mais profunda do que a cegueira física que é o silêncio de Deus. Imagine clamar aos céus com todas as forças da sua alma, dia após dia, e receber como resposta apenas o vazio absoluto e frio. Nenhuma voz sussurra em seus ouvidos, nenhum sonho visita seu sono, nenhum profeta traz uma direção. O céu se torna de bronze e a terra se torna de ferro, e você está completamente sozinho no universo. Foi exatamente nesse abismo de desespero que um homem, o homem mais poderoso de sua nação, decidiu cometer o ato impensável. Ele decidiu arrombar a porta que o Criador havia trancado a 7 chaves. Ele decidiu invocar os mortos. Nas Escrituras Sagradas, há leis que são absolutas, fronteiras divinas que separam a vida da morte e o santo do profano. A necromancia, a arte proibida de consultar os espíritos, é uma abominação descrita com rigor severo na lei antiga. Mas a história que vamos desvendar agora não é sobre obediência ou piedade. É sobre a transgressão suprema. É o único relato em toda a Bíblia onde o véu espesso entre os mundos foi rasgado de forma brutal e algo subiu da sepultura para o mundo dos vivos. Não foi uma ilusão de ótica. Não foi um truque barato de ventriloquismo nas sombras de uma tenda. As Escrituras afirmam categoricamente que o chão se abriu e um profeta morto retornou para entregar uma sentença final. Por milênios sábios, teólogos e místicos debatem o que realmente aconteceu na cova daquela bruxa em Endor. Seria possível que o Deus Altíssimo, que proibiu tal ato com pena de morte, permitisse que ele funcionasse justamente para um rei rebelde? Ou seria aquela aparição um demônio antigo, um mestre do engano vestindo a pele de um santo para arrastar um monarca à loucura final? Prepare seu espírito e aguce sua mente agora. Hoje não seremos apenas observadores passivos de uma lenda antiga. Hoje desceremos juntos àquela caverna úmida e escura. Vamos examinar o medo nos olhos de uma feiticeira experiente e o tremor nas mãos de um rei abandonado. Vamos confrontar o mistério da morte e o perigo real de buscar respostas onde a luz não ousa entrar. Observe a ironia trágica deste momento com atenção. O mesmo rei que em seus dias de glória e obediência expulsou todos os médiuns e adivinhos da terra, agora rasteja na escuridão da noite, disfarçado como um mendigo, procurando exatamente aquilo que ele mesmo condenou. O desespero transforma convicções em pó e o medo corrói a fé. Quando a alma humana não suporta a incerteza do amanhã, ela é capaz de vender a eternidade por um simples vislumbre do futuro. Mas o futuro, quando arrancado à força das mãos do destino, muitas vezes traz um peso que nenhum mortal consegue carregar. Vocês que buscam a verdade, ouçam bem. Há portas que nunca deveriam ser abertas e há silêncios que deveriam ser respeitados. O que veremos a seguir desafia a lógica e testa a fé. É o encontro terrível entre a vontade rebelde do homem e a soberania implacável do mundo espiritual. Para compreendermos a profundidade do abismo em que Saul mergulhou, precisamos primeiro entender a natureza do silêncio que o atormentava. Não era apenas a ausência de som, era a retirada ativa da presença divina. No mundo antigo, um rei de Israel não governava pelo intelecto ou pela força bruta apenas, mas pela orientação direta do Eterno. Havia canais legítimos, rios de luz por onde fluía a sabedoria superior. Havia os sonhos, onde o véu da consciência se abria para revelações noturnas. Havia os profetas, homens santos cujas bocas eram espadas afiadas da verdade. E havia o Urim e o Tumim, as pedras sagradas no peitoral do sumo sacerdote que misteriosamente brilhavam para indicar o sim ou o não de Deus diante das batalhas decisivas. Mas Saul estava diante do maior exército que seus olhos já tinham visto.
a hoste filisteia, acampada em Sunem, pronta para devorar Israel, e todas essas portas estavam fechadas. O profeta Samuel, que fora sua bússola moral e espiritual, estava morto e sepultado em Ramá. Os sonhos haviam cessado, transformando suas noites em tormentos insones de ansiedade, e as pedras sagradas, o Urim e o Tumim, permaneciam mudas, frias e opacas. Aqui reside uma lição dolorosa sobre a lei da semeadura e da colheita que muitos ignoram em sua arrogância. Saul clamava por uma resposta dos sacerdotes, mas esquecia-se convenientemente de que suas próprias mãos estavam manchadas com o sangue deles. Tempos antes, em um acesso de paranoia e fúria descontrolada, ele havia ordenado o massacre dos sacerdotes da cidade de Nobe. Ele assassinou aqueles que portavam o éfode. Ele silenciou as vozes consagradas e agora, na hora de sua maior angústia, o silêncio que ele plantou com a espada floresceu como um deserto ao seu redor. O rei estava encurralado não apenas pelos filisteus, mas pela sua própria consciência fragmentada. A mente de Saul já não era um terreno fértil para a razão, mas um campo de batalha devastado por espíritos malignos e pela melancolia profunda. A unção que um dia o separou como líder havia se retirado, deixando para trás um vácuo que a loucura preencheu rapidamente. Ele via traição em cada sombra, conspiração em cada sussurro. Sem a conexão com a fonte da vida, o homem, por mais coroas que carregue na cabeça, torna-se uma criatura frágil e aterrorizada. O medo paralisante tomou conta de seu coração quando viu o acampamento inimigo. Não era o medo nobre do guerreiro que calcula o risco, mas o pavor daquele que sabe, no fundo de sua alma, que está desprotegido espiritualmente. Ele sabia que entrar naquela batalha, sem a bênção divina, não seria uma guerra, seria um suicídio. Foi nesse estado de vulnerabilidade extrema, onde a fé se dissolve e o instinto de sobrevivência grita mais alto que qualquer mandamento, que a ideia proibida germinou. Quando o céu se torna bronze, o homem desesperado começa a cavar a terra. Saul, que havia banido a feitiçaria como uma praga, agora se via seduzido pela promessa de controle que o ocultismo oferece. A hipocrisia humana se revela em momentos de crise extrema. Nossos princípios são testados não quando tudo vai bem, mas quando o silêncio de Deus nos obriga a esperar e confiar no escuro. Saul falhou nesse teste final. Incapaz de suportar a incerteza e a falta de controle sobre seu destino, ele olhou para seus servos, com os olhos injetados de insônia e desespero, e deu a ordem que selaria sua condenação. Busquem para mim uma mulher que tenha o espírito de necromancia. O rei decidiu que se Deus não falaria com ele, os mortos falariam. Se a luz não o guiava, ele caminharia pelas trevas. E assim começou a jornada para Endor. Não apenas uma viagem geográfica através das linhas inimigas, mas uma descida espiritual aos porões da existência humana, onde as regras da vida não se aplicam e onde o preço por uma resposta é a própria alma. Para compreendermos a verdadeira dimensão da loucura que se apoderou de Saul naquela noite fatídica, precisamos desviar o olhar das questões espirituais por um momento e observar o terreno físico, a geografia da morte que ele escolheu atravessar. A decisão de ir a Endor não foi apenas uma transgressão religiosa, foi uma missão suicida sob o ponto de vista militar. O exército filisteu, numeroso e bem armado, estava acampado em Sunem. Saul e suas tropas estavam no Monte Gilboa. Olhando para o mapa daquela região antiga, percebemos um detalhe arrepiante que muitas vezes passa despercebido na leitura apressada. Endor ficava do outro lado das linhas inimigas. Para chegar até a mulher que falava com os mortos, o rei de Israel precisava contornar o acampamento dos filisteus. Caminhando na escuridão,
a poucos metros daqueles que desejavam sua cabeça. Imagine a tensão no ar naquela noite sem lua. O rei, conhecido por sua estatura imponente, pois as escrituras nos dizem que ele sobressaía dos ombros para cima a todo o povo, precisou se curvar. Ele despiu as vestes reais, retirou a coroa, largou o manto de púrpura e vestiu trapos de um homem comum. A humilhação começou muito antes de ele chegar à caverna. A humilhação começou no momento em que ele precisou esconder quem era para buscar o que não devia. Aquele que foi ungido para brilhar como a luz de Israel, agora se arrastava nas sombras como um fugitivo em sua própria terra. Acompanhado apenas por 2 servos de confiança, Saul caminhou cerca de 10 a 12 quilômetros em terreno acidentado, com o coração batendo no ritmo do medo, ouvindo talvez o som das sentinelas inimigas, sentindo o cheiro da fumaça das fogueiras dos filisteus. Cada passo em direção a Endor era um passo para longe de Deus. A geografia aqui reflete perfeitamente a jornada da alma. Para chegar ao oculto, para acessar o conhecimento proibido, ele teve que atravessar o vale da sombra da morte, colocando sua vida física em risco iminente antes mesmo de colocar sua alma em perigo eterno. E por que Endor? Por que aquele lugar específico? O nome Endor significa fonte da habitação, mas naquela época havia se tornado um refúgio para o submundo. As bruxas necromantes e adivinhos que sobreviveram ao expurgo inicial do reinado de Saul fugiram para as periferias, para as cavernas escondidas, para lugares onde a lei do rei não alcançava com facilidade. É uma ironia amarga que o rei tenha que ir buscar socorro justamente naqueles que ele perseguiu, no submundo que ele tentou destruir. Ao chegarem ao local, provavelmente uma caverna ou uma habitação escavada na rocha, oculta dos olhares curiosos, o cenário estava montado para o encontro que abalaria os fundamentos da teologia. Ali, na calada da noite, o rei de Israel bate à porta de uma inimiga da fé. Ele, que não conseguiu ouvir a voz de Deus no santuário sagrado, agora esperava ouvir a verdade no antro de uma médium. A mulher que atende à porta não sabe quem ele é. A escuridão e o disfarce funcionam. Ela vê apenas mais um homem desesperado, talvez um soldado desertor, buscando saber se sobreviveria à batalha do dia seguinte. Ela não imagina que diante dela está o próprio ungido do Senhor, o homem que decretou a pena de morte para sua profissão. O diálogo que se segue é tenso. A mulher, cautelosa e ciente do perigo de sua prática, tenta recusar. Ela lembra ao estranho o decreto do rei, sem saber que fala com o próprio autor do decreto. E então, em um dos momentos mais contraditórios da Bíblia, Saul jura pelo nome do Senhor que nenhum mal lhe acontecerá. Ele usa o nome do Deus vivo para sancionar um pecado mortal. Ele jura pelo Deus que proíbe a necromancia para proteger a necromante. A confusão espiritual de Saul é completa. Ele está perdido, tateando no escuro, prestes a forçar uma porta que deveria permanecer fechada para sempre. A escuridão da caverna parece se adensar quando o pacto é selado. A mulher, agora comprometida com o pedido do estranho, inicia os preparativos para o ritual proibido. Não devemos imaginar uma cena de filmes de terror modernos com efeitos especiais exagerados, mas algo muito mais cru e perturbador. A necromancia antiga, conhecida no hebraico como a prática do Obi, envolvia frequentemente cavar uma pequena cova na terra, um ponto de contato simbólico com o Sheol, o mundo dos mortos, onde libações eram derramadas e sussurros eram entoados para convencer as sombras a subirem. O silêncio na caverna é quebrado apenas pela respiração pesada de Saul e pelos encantamentos da mulher. O rei pede um nome específico, um nome que carrega o peso de uma vida inteira de julgamento e orientação. Faze-me subir a Samuel. É neste momento que acontece a quebra de paradigma que assusta teólogos há 3 milênios.
Normalmente, nesses rituais antigos, o médium mantinha o controle total da situação, muitas vezes usando ventriloquismo ou truques de fumaça para satisfazer o cliente. Mas o texto bíblico nos relata um detalhe arrepiante. A mulher grita. Um grito alto, de pavor genuíno. Por que uma feiticeira experiente, acostumada a lidar com o oculto, gritaria de medo diante do seu próprio trabalho? A resposta é a chave para este mistério. Ela gritou porque perdeu o controle. Ela gritou porque o que aconteceu ali não foi fruto de sua magia, mas uma intervenção superior que a atropelou. Ela não estava fingindo. Pela primeira vez em sua vida, talvez, ela viu o véu da realidade ser rasgado de verdade. O que subia da terra não era uma sombra vaga, manipulável, mas uma entidade com autoridade própria. No terror daquele instante, a revelação atinge a mulher como um raio. Ao ver a figura subindo com tal poder, ela conecta os pontos instantaneamente e se volta para o estranho disfarçado com uma acusação. Por que me enganaste? Tu és Saul. A presença do verdadeiro profeta de Deus expôs a mentira do rei. A máscara de mendigo caiu diante da realidade espiritual. Saul, tremendo, ignora sua própria segurança e pergunta o que ela vê. A resposta dela no original hebraico é fascinante e aterrorizante. Ela diz: vejo Elohim subindo da terra. A palavra Elohim geralmente é traduzida como Deus, mas aqui refere-se a um ser de natureza divina e espiritual, majestosa e terrível. Ela não viu um fantasma comum, ela viu um ser de poder. Saul, cego pela ansiedade, exige detalhes visuais. Como é a sua figura? A mulher descreve um ancião envolto em um manto. A palavra usada para manto aqui não é uma roupa qualquer. É o meil, a túnica sacerdotal e profética que Samuel usava em vida. Aquele manto representava a autoridade que Saul tanto temia e respeitava. Ao ouvir a descrição, o rei não precisa ver com seus próprios olhos para ter certeza. Sua alma reconhece o peso daquela presença. O homem que governava exércitos e nações, o gigante que olhava a todos de cima, agora despenca. Saul inclina o rosto até tocar a poeira imunda da caverna e se prostra. Ali está o rei de Israel humilhado, curvado diante de um buraco no chão, prestando reverência a um morto, em uma submissão total que ele já não oferecia ao Deus vivo. O silêncio da caverna é quebrado, não pela voz da bruxa, mas por uma voz que deveria estar calada para sempre. O contato foi estabelecido. O abismo olhou de volta para Saul. A voz que emerge daquela aparição ecoa através dos séculos, gerando um dos debates mais acalorados da história da fé. Quem ou o que estava ali diante de Saul? A teologia cristã e judaica se divide em um abismo de opiniões. Muitos afirmam que um Deus santo jamais permitiria que um ritual proibido funcionasse e, portanto, aquilo só poderia ser um demônio, um espírito enganador, vestindo a máscara do profeta para empurrar Saul para o precipício. O argumento é forte, pois o diabo é o pai da mentira. No entanto, ao olharmos com honestidade brutal para o texto sagrado, encontramos barreiras difíceis de transpor com essa teoria. O narrador bíblico, inspirado pelo Espírito, não diz que o Espírito enganador disse. Ele afirma categoricamente: Samuel disse. Além disso, a entidade não profere mentiras, não lisonjeia o rei e não incita à idolatria. Pelo contrário, ela profere a verdade dura, crua e inalterável de Deus, uma verdade que os demônios detestam proclamar. A primeira frase de Samuel é um golpe na alma. Por que me inquietaste fazendo-me subir? Há uma teologia profunda escondida nesta pergunta indignada. Ela sugere que os justos, após a morte, entram em um estado de descanso, de paz imperturbável. Saul, com seu egoísmo desenfreado, não apenas violou a lei de Deus na terra, mas ousou perturbar a paz do mundo vindouro. O rei
tremendo, oferece a justificativa mais triste que um homem de fé poderia dar. Ele diz: estou muito angustiado, porque os filisteus guerreiam contra mim, e Deus se tem desviado de mim e não me responde mais. Saul queria que Samuel fosse um substituto para Deus. Ele achava que se Deus estava em silêncio, o profeta poderia ser manipulado para lhe dar uma palavra de esperança. Mas profetas verdadeiros, vivos ou mortos, não têm palavras próprias. Eles têm apenas a palavra daquele que os enviou. A resposta de Samuel destrói qualquer esperança de misericórdia. Ele não oferece um ritual de purificação, não oferece uma estratégia militar, não oferece consolo. Ele pergunta: por que, pois, me perguntas a mim, visto que o Senhor te tem desamparado e se tem feito teu inimigo? Aqui vemos a prova definitiva da identidade do espírito. Um demônio provavelmente teria oferecido a Saul um falso caminho de salvação, uma barganha, um pacto para tentar enganá-lo ainda mais. Mas Samuel faz o que sempre fez em vida. Ele aponta para a soberania absoluta de Deus. Ele lembra a Saul o pecado antigo, a desobediência na questão dos amalequitas, o momento em que Saul escolheu agradar aos homens e não a Deus. A mensagem é clara e aterrorizante. A morte não muda a verdade. O que foi decidido nos céus permanece decidido, e nenhuma feitiçaria, nenhum choro e nenhuma invocação pode alterar o decreto do Todo-Poderoso. Saul buscou a vida na terra dos mortos, mas encontrou apenas a confirmação do seu fracasso irrevogável. O reino já havia sido rasgado de suas mãos e dado a Davi. O silêncio de Deus não era uma pausa, era um ponto final. O golpe de misericórdia, porém, ainda não havia sido desferido. Samuel reserva a profecia mais gelada para o final da sentença. Não bastava perder o reino para um rival. Não bastava ver o legado de sua família desmoronar. O profeta olha através da escuridão para o rei aterrorizado e profere a sentença que nenhum ser humano jamais desejaria ouvir com data marcada. Amanhã, tu e teus filhos estareis comigo. Há um peso insuportável nestas palavras, uma finalidade que congela o sangue nas veias. Saul entrou naquela caverna buscando uma estratégia para vencer a guerra, buscando uma forma de sobreviver, mas recebeu em troca o agendamento de seu próprio funeral. A morte deixou de ser uma possibilidade no campo de batalha e tornou-se uma certeza absoluta, com hora e local marcados pelo próprio céu. Essa frase curta, "estareis comigo", tem assombrado a mente dos estudiosos e místicos por séculos. O que significa exatamente estar com Samuel? Aqui reside um enigma teológico profundo. Sabemos que Samuel era um profeta santo e estava em paz. Estaria ele dizendo que Saul, apesar de todos os seus erros, crimes e rebeldia final, ainda iria para o mesmo lugar de descanso que o profeta? Será que, na misericórdia incompreensível e escandalosa do Criador, a morte física seria o pagamento final pelos pecados de Saul, permitindo que sua alma encontrasse repouso? Ou estar comigo significava apenas compartilhar a condição de morto, descendo ao Sheol, o reino das sombras, sem distinção de destino eterno? A ambiguidade permanece como um véu que Deus escolheu não remover completamente, talvez para nos lembrar que o julgamento final pertence somente a Ele e que os caminhos da salvação e da perdição são muitas vezes invisíveis aos nossos olhos humanos. O efeito físico dessas palavras sobre Saul foi imediato e devastador. A esperança é a estrutura que mantém o homem de pé, e naquele momento a última viga de esperança foi arrancada violentamente. O texto sagrado nos diz que ele caiu estendido por terra, com todo o seu comprimento. O gigante desabou. Não foi apenas o medo que o derrubou, foi a exaustão física de um homem que não comia nada há um dia inteiro e a exaustão espiritual de alguém que lutou contra Deus a vida toda e finalmente percebeu que perdeu. Ali,
na poeira imunda da caverna de uma bruxa, jaz o primeiro rei de Israel, destruído não pela espada dos filisteus, mas por uma palavra vinda do além. Ele buscou saber o futuro para tentar controlá-lo, mas a revelação do futuro foi exatamente o peso que esmagou o que restava de sua força vital. Saber o dia da própria morte não é um poder, é uma maldição que a mente humana não foi projetada para suportar. A aurora que rompeu sobre o acampamento de Israel naquela manhã seguinte não trouxe a luz da esperança, mas a claridade fria e cruel do julgamento. A profecia proferida na escuridão da caverna não precisou de anos para amadurecer. Ela se cumpriu com a precisão de um relógio divino nas horas seguintes. A batalha no Monte Gilboa foi um massacre. Os filisteus, como instrumentos da ira, varreram as defesas de Israel. E Saul, o rei que tentou enganar o destino, foi forçado a assistir, com seus próprios olhos mortais, a primeira parte da sentença se concretizar. Seus filhos caíram mortos ao seu redor. Jonatas, o nobre príncipe, Abinadab e Malquizua. A linhagem real foi ceifada em um instante, exatamente como a voz vinda da sepultura havia predito. O rei, agora ferido gravemente pelos flecheiros inimigos e cercado pela morte que ele mesmo convidou, percebeu que não havia escapatória geográfica para uma sentença espiritual. A armadura física não protege contra uma palavra decretada pelo Eterno. Em seu ato final, recusando-se a ser capturado e humilhado pelos incircuncisos, Saul lança-se sobre a própria espada. A tragédia se fecha num círculo perfeito de dor. Ele viveu pela força de seu braço e morreu pela lâmina de sua própria arma. O homem que perturbou o descanso de Samuel agora entrava forçosamente naquele mesmo silêncio, cumprindo a última sílaba do que lhe foi dito: estarás comigo. A necromancia de Endor funcionou sim, mas o preço foi a aceleração do fim. Ele buscou uma palavra de vida e recebeu o catalisador de sua morte. Este relato sombrio permanece nas Escrituras não como um manual de curiosidades sobre o além, mas como um monumento de aviso eterno para todas as gerações. A história da bruxa de Endor nos ensina que o silêncio de Deus, por mais angustiante que seja, é também uma forma de proteção. Há momentos na jornada da alma em que o céu se cala, não porque nos abandonou, mas porque já nos disse tudo o que precisávamos ouvir e nós nos recusamos a obedecer. Saul queria uma nova revelação sem ter obedecido à revelação anterior. Ele queria um atalho mágico para resolver um problema espiritual profundo. Mas no reino do Espírito não existem atalhos, apenas caminhos. E o caminho da desobediência, por mais que tentemos iluminá-lo com velas proibidas e rituais obscuros, sempre terminará no precipício de Gilboa. Nós, buscadores modernos, muitas vezes carregamos a mesma impaciência de Saul. Queremos respostas imediatas sobre o futuro, sobre nossos amores, sobre nossas carreiras. Ficamos inquietos quando a vida não nos dá garantias. Mas a sabedoria divina nos convida a confiar no escuro, a suportar o não de Deus com a mesma reverência que recebemos o sim. Pois forçar as portas do mistério antes do tempo é convidar o caos para entrar em nossa casa. A verdadeira fé não é a capacidade de ver o futuro ou falar com os mortos. A verdadeira fé é a coragem de caminhar na incerteza, segurando a mão do Deus vivo, sabendo que mesmo no silêncio, Ele continua sendo o Senhor da vida e da morte. Que a tragédia de Saul seja a nossa redenção. Que saibamos respeitar o véu que separa os mundos, contentando-nos com a luz que nos foi dada para o dia de hoje, pois ela é suficiente.